Olá! Nessa aula, nós vamos avaliar como calcular e analisar os ciclos empresariais usando os demonstrativos da Natura como exemplo. Então, aqui nessa planilha, nós temos o cálculo dos ciclos empresariais. Antes de calcular os ciclos, eu preciso calcular os prazos médios e vou calcular também os valores do giro. Então, o primeiro que eu vou fazer o cálculo é o prazo médio de recebimento de vendas, o PMR. Esse PMR, ele é calculado pelo contas a receber dividido pela receita de vendas por 360, para eu calcular em dias. Por que eu dividi por 360? Porque eu peguei os balanços anuais da empresa. Se eu tivesse pego balanço semestral, balanço trimestral, esse valor seria diferente, ok? Então, nós pegamos o valor anual, balanço anual, então eu vou dividir por 360 dias, que é o padrão que nós trabalhamos para calcular os dias. De onde que eu tirei esse contas a receber? Tirei daqui, lá no ativo circulante, 1.1.3 contas a receber. Lembrando que eu estou trabalhando com o balanço patrimonial já padronizado e corrigido pela inflação. Então, aqui eu peguei os valores, exatamente os valores que estão aqui, e a receita de vendas é o que está na DRE. Então, aqui é o 3.1, receita de vendas, 14.700 até o 10.800, que é o valor que está aqui. Então, eu vou fazer esse cálculo, e aí eu cheguei aqui à conclusão de que o prazo médio de recebimento de vendas era de 54 dias em 2017, passou para 45 em 2018, 41 em 2019. O que isso significa? Significa que, em média, a Natura recebe as suas vendas em 41 dias em 2019. E isso daqui, esse número, é quanto menor, melhor. Por quê? Quanto mais rápido ela receber o dinheiro das vendas, melhor é para a empresa em termos de liquidez, em termos de ter o dinheiro disponível mais rápido. Então, ela apresentou uma melhora nesses indicadores aqui. A partir do prazo médio de recebimento de vendas, eu posso calcular o giro do contas a receber. Ele é a conta inversa. Então, vou fazer receita de vendas dividido pelo contas a receber. Então, eu vou fazer aqui essa conta. Eu também posso fazer de um outro jeito, posso fazer o prazo médio de recebimento de vendas dividido por 360. Perdão, eu fiz o cálculo invertido. Na verdade, é 360 dividido pelo prazo médio, para eu saber quantas vezes esse recebimento de vendas gira no ano. Então, quanto mais vezes ele girar, melhor para a empresa, porque quer dizer que ela recebe mais rápido. Então, ele girava 6,6 vezes em 2017, passou para 8 em 2018, 8,74 em 2019. Então, aqui nós temos o valor do contas a receber. Giro do contas a receber, perdão. Prazo médio de estocagem. Então, o prazo médio de estocagem, ele vai ser, deixa eu pegar aqui, o estoques dividido pelo custo dos bens ou serviços vendidos, dividido por 360, a mesma coisa. Como eu peguei balanços anuais, eu vou dividir por 360 para eu calcular em dias. Estoque, de onde eu tirei, do ativo circulante, 1.1.4, conta de estoques, e o custo dos bens ou serviços vendidos eu tirei lá da DRE, é a conta 3.2. Prestem atenção, porque lá na DRE ela fica negativa. Por que ela aparece negativa? Porque ela é um custo. Eu vou fazer receita menos custo e vai me dar o resultado bruto. Só que aqui eu quero em módulo, então eu vou fazer menos esse valor, tá? Então, eu vou pegar ele positivo aqui, aqui, para fazer o cálculo. Bom, fiz o cálculo aqui. Esse prazo médio de estocagem é quanto menor, melhor também, porque quanto menos dias o meu estoque ficar, o produto ficar em estoque, melhor é para a empresa, menos ela tem quantidade de estoque parado. Então, esse número era de 151 dias em 2017, passou para 128 e para 125 em 2019. Então, nós estamos vendo aqui que apresentou uma melhora, porque reduziu o número de dias que a mercadoria fica em média no estoque. Ainda é um valor relativamente alto em relação aos outros indicadores. Ela tem um estoque que fica, em média, 125 dias na empresa.
E aí eu posso calcular o giro do estoque. Como que eu calculo o giro do estoque? É custo dos bens e serviços vendidos dividido pela conta de estoques. Quanto maior, melhor, porque é o inverso. Ele girava 2,38 vezes em 2017, 2,8 em 2018, 2,88 em 2019. Então, ele apresentou uma melhora porque ele teve um aumento. Da mesma forma, posso fazer o cálculo 360 dividido pelo prazo médio de estocagem, que vai dar o giro do estoque também. Prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamento, ele indica, em média, quantos dias eu demoro para pagar o meu fornecedor. Então, se eu fizer o cálculo, ele vai ser fornecedores dividido pelas compras, dividido por 360. Eu não tenho esse valor de compras. O valor de fornecedor, eu tirei aqui do passivo, perdão, cliquei errado. 2.1.2, a conta de fornecedores. E aí, como é que eu vou calcular o valor das compras? Então, eu coloquei aqui para vocês como fazer o cálculo. Eu vou pegar a conta 1.1.4 lá do estoque, que é ativo circulante. Eu só copiei e colei os valores aqui. E a conta 3.2 da DRE, que é custo dos bens e serviços vendidos. Vejam que eu trouxe ela para cá um valor positivo. Não é para trazer negativo, não, senão a conta vai ficar errada. O que são o valor das compras? Compra é quanto eu tinha de estoque final. Então, o estoque final é como terminou o ano. Vejam que a conta de estoque é 31/12 de 2019. Aí eu somo o custo dos bens e produtos vendidos e tiro quanto começou o estoque no ano. Quanto que começou o estoque dia 1º de 2019 é o mesmo valor que terminou o ano de 2018. Então, eu posso falar que o valor do estoque de 31/12 de 2018 é o valor do estoque inicial do ano de 2019. Então, eu calculei aqui o valor das compras para 2019 e para 2018. Não calculei de 2017. Por quê? Porque eu teria que pegar o balanço de 2016. Tem disponível o balanço de 2016? Tem. Só que eu não incluí aqui na minha análise. Vocês não precisam incluir na de vocês também. Podem calcular só 2018 e 2019, tá? Não tem problema com relação a isso. Se fosse fazer numa empresa real, vocês teriam que pegar 2016, ok? Mas para o trabalho não tem necessidade. Bom, então o valor das compras veio para cá e eu posso calcular o prazo médio de pagamento. Então, aqui, em média, eu pago o fornecedor em 160 dias. Quanto maior, melhor, quer dizer, ela tem um prazo grande de pagamento, a empresa tem um prazo grande aqui de pagamento de fornecedores, e eu poderia dizer que piorou porque diminuiu, mas nem posso falar isso porque é uma piora muito pequena. Inclusive, se eu tirar as casas decimais, ó, dá um número igual. Tá? Então, assim, ficou praticamente estável aí o prazo médio de pagamento. E o giro de fornecedor, ele também ficou estável, porque eu vou fazer a conta compras dividido por fornecedores, ou 360 dividido pelo prazo médio de pagamento, que vai dar exatamente o mesmo valor aqui, ok? Então, eu até coloquei uma casa decimal a mais para vocês verem que não era exatamente igual, mas eu posso considerar estável porque ele está praticamente igual, sim. Aí, eu posso já calcular os ciclos. Então, antes disso, deixa eu mostrar os gráficos aqui para vocês. Então, eu montei um gráfico de prazos médios. Então, prazo médio de recebimento de vendas, cadê ele aqui? Ele é o azul. Então, nós estamos vendo aqui que recebimento de vendas, ele caiu, o prazo médio de recebimento de vendas, o que é bom. O prazo médio de estocagem, ele caiu também, o que também é bom. E o prazo de pagamento ficou estável, tá? E vocês estão vendo que o prazo médio de pagamento, ele é bem maior do que o de estocagem e o que de recebimento de vendas, o que é bom também. Em termos de giro, o giro do contas a receber aumentou, aí o que é bom. O giro do estoque, ele também aumentou, o que é bom também. E, cadê? O giro dos fornecedores ficou estável, que é esse último cinzinho aqui.
Agora a gente já vai calcular os ciclos. Então vamos lá. O ciclo operacional, ele é a soma do prazo médio de estocagem com o prazo médio de recebimento de vendas, que nós acabamos de calcular aqui, eu só coloquei o mesmo valor. Então, o ciclo operacional, ele saiu de 205 dias. O que significa o ciclo operacional? Então, até eu vou escrever aqui. Quantos dias leva da compra das matérias-primas até o recebimento das vendas. Ele engloba todo o ciclo. Então, aqui demorava 205 dias, passou para 173 e passou para 166. Então, ela está fazendo o seu ciclo operacional de forma mais curta, de forma mais eficiente. Então, isso é bom. O ciclo econômico, ele é o quê? Quantos dias leva ou demora da compra das matérias-primas até as vendas. Então, não é até o recebimento das vendas, é até as vendas. Então, eu só vou incluir o prazo médio de estocagem. Aí, ele era 151, passou para 128, passou para 125. E o último e mais importante de todos, eu vou pintar ele de outra cor porque ele é muito importante, é o ciclo de caixa. Que cor que eu vou colocar aqui? Acho que eu vou pôr essa. Ciclo de caixa. Ele é chamado de ciclo financeiro ou ciclo de caixa. O que ele é? Ele é a soma do prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento de vendas menos o prazo médio de pagamento. Ou seja, ele é igual ao ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Olha lá, deu exatamente a mesma coisa. O que ele mede? Quantos dias demora do pagamento dos fornecedores até o recebimento das vendas. Então, vocês estão vendo que ele é quanto menor, melhor. Por quê? Quanto menos dias ele demorar, menos dias eu preciso financiar o meu capital de giro. Ele tem impacto direto na necessidade de capital de giro. Quando o ciclo financeiro aumenta a necessidade de capital de giro. Quando esse ciclo de caixa cai, também cai a minha necessidade de capital de giro. Então, 2017 eu não calculei, por isso que está um tracinho. Tá? Não tentem fazer o cálculo sem o prazo médio de pagamento, ou pega 2016, ou deixa aqui um tracinho mesmo. 2018, ele era de 13 dias, então quer dizer, eu tinha que financiar as minhas vendas durante 13 dias apenas. E 2019 melhorou. Então, esse número passou apenas para 6,5 dias. Então, ela tem aí um ciclo de caixa eficiente, porque ele é pequeno em relação aos prazos médios dela. Por que isso? Porque ela tem um prazo médio de recebimento relativamente curto e um prazo médio de pagamento mais alongado. Então, ela conseguiu aí ter um ciclo financeiro menor. E aí, nós podemos mostrar isso no gráfico, que tem aqui um de ciclos empresariais. Então, eu tenho aqui que o ciclo operacional, que é o azulzinho, ele caiu, o ciclo econômico caiu também, e o ciclo financeiro, que é o mais importante, ele é bem menor que os outros e também apresentou uma queda. Então, isso é um ponto positivo para a empresa. Em termos de ciclo operacional, por que ele caiu? Porque tanto o prazo médio de estocagem caiu, quanto o prazo médio de recebimento. Então, ela foi mais eficiente em receber mais rápido as suas vendas e também em diminuir a quantidade de estoque, por isso que reduziu o seu ciclo operacional. E o ciclo de caixa, que é o mais importante, por que ele caiu? Então, cadê o ciclo de caixa? Está aqui embaixo. Ó. Ele era 13 e passou para 6. Ele caiu porque o prazo médio de recebimento de vendas caiu, que é bom. O prazo médio de estocagem caiu também e o prazo médio de pagamento se manteve estável. Então, por isso que o ciclo de caixa teve aí uma redução. Então, o ciclo de caixa caiu porque ela teve uma gestão mais eficiente de estoques e também uma política de crédito que reduziu o seu contas a receber. Então, essas são as análises que nós podemos fazer aqui a partir dos ciclos empresariais. Bom trabalho para vocês e até a próxima!